Maria Antonieta, Rainha da França. Um ícone fashion complexo, uma jovem usada politicamente, uma rainha polêmica e uma mulher antagonizada pelo povo. Ao mesmo tempo, ela desperta um fascínio atemporal, moldado pelo seu estilo único que virou tendência durante seu reinado, influenciando as mulheres de seu tempo. Por isso, ela é considerada a rainha mais fashion dos últimos 250 anos e agora uma exposição dá ao público a oportunidade de conferir de perto seus emblemáticos modelos de vestidos que representam todo o exagero da corte de Versalhes e todo o glamour da época. Imagine poder ver de perto joias preciosas como colares de diamantes, camafeus, com a insígnia de Maria Antonieta e até um perfume resgatado dos pertences da rainha. E ver também um valioso colar que foi o pivô de um grande escândalo e até a camisola que ela usou enquanto esteve presa. Muitos que pensam em Maria Antonieta podem ter somente essa imagem dela, a da rainha que vivia no luxo, e não se lembram que ela foi uma mulher que teve um destino brutal, definido quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Nessa exposição, no Museu Victoria and Albert Museum, em Londres, é possível conhecer um pouco mais a intimidade de Maria Antonieta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fique nesse vídeo até o final. Aproveite para se inscrever no canal e ative as notificações para receber novos vídeos. E deixem também um like para ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas. Nascida em 1755 na Áustria, no Palácio de Schönbrunn, que fica pertinho de Viena, Maria Antonieta foi a 15ª filha da imperatriz Maria Teresa da dinastia dos Habsburgos. Ela foi uma criança que vivia de forma simples se comparado com os padrões de Versalhes, pois a corte da Áustria tinha menos luxo e não tinha tantas regras rígidas de etiqueta. Quando criança, ela não foi a melhor das estudantes. Os livros de história contam que ela tinha dificuldades com leitura e línguas estrangeiras, até mesmo no seu próprio idioma, o alemão, que ela tinha dificuldades para escrever quando criança. Ao mesmo tempo, ela amava música e artes e era conhecida por ser uma menina doce. Por questões diplomáticas e visando o fortalecimento da monarquia, seus pais planejaram seu casamento em aliança com a coroa francesa. Aos 14 anos, ela já estava noiva do Delfim da França, que é o termo que se dava para o príncipe herdeiro, que se tornaria o rei Luís XVI da França. Após o seu noivado, uma equipe da corte de Versalhes foi enviada até ela para já começar a lhe ensinar como se vestir de acordo com as normas da realeza francesa. Isso significa que, ainda criança, ela já teve que aprender a se vestir como uma rainha, o que mostra que esse papel foi imposto a ela desde cedo, o de performar através de um guarda-roupa caro e extravagante. Outro aspecto que hoje em dia seria considerado traumatizante para uma criança é abandonar totalmente suas raízes austríacas. O seu estilo naturalmente austríaco era considerado simplório. Naquela época, a corte francesa tinha cerimônias extremamente elaboradas, cheia de protocolos rígidos e sem sentido. Ela teria que aprender centenas de regras de etiqueta. Maria Antonieta foi jogada, ainda criança, em uma corte esnobe e fria, cheia de intrigas e sem nenhum rosto familiar ao seu redor. Foi então, aos 14 anos, quando ela ainda era arquiduquesa, que ela se casou com o príncipe herdeiro da França, que tinha apenas 15 anos. O excelente livro biográfico de Antonia Fraser conta com profundidade como foi a experiência de Maria Antonieta durante todo esse processo. Ela foi levada de carruagem da Áustria até o Palácio de Versalhes, na França, onde uma vida pública a aguardava. Ela era vestida diariamente por um grupo de aias. Ela não podia fazer nada sozinha, pois para cada momento do dia havia um protocolo a seguir e uma disputa entre as pessoas da corte para fazer parte do séquito que a vestia. Maria Antonieta não estava acostumada a isso e já enfrentou dificuldades para se adaptar logo de início. Imagine dormir e acordar com um monte de gente no seu quarto performando rituais sem sentido,
fazendo com que a futura rainha vivesse seus dias sem a menor privacidade e autonomia, e ainda sendo julgada por cada passo que dava. Desde sua chegada a Versalhes, ela não foi bem aceita, nem pelos integrantes da corte, nem pelo povo. Ela foi apelidada de forma pejorativa. Os franceses fizeram uma junção da palavra cachorro em francês, que é chien, com a palavra austríaca, a chamando de l'Autrichienne. Ou seja, ela era ofendida pelas pessoas que conviviam com ela e não podia fazer nada a respeito. Maria Antonieta escrevia cartas para a mãe dizendo que sentia muita falta da Áustria e que odiava não ter privacidade no palácio. Mas a mãe dizia que ela tinha que se resignar e seguir fielmente as regras da corte, lembrando que Maria Antonieta, que foi separada de sua família e seu país ainda criança, nunca mais viu a própria mãe. Maria Antonieta só viria a conseguir ter um pouco de privacidade quando ganhou de presente de seu marido o Petit Trianon, que é um palacete dentro da propriedade de Versalhes. Junto, ela ganhou também uma fazendinha que até hoje é possível visitar, onde ela conseguia viver de forma simples, sem as regras da corte, usando roupas campestres, perto da natureza e dos animais, e longe das pessoas mesquinhas da corte. Mas imaginem que, nos seus primeiros anos em Versalhes, ela mal falava francês. O que lhe restava era fazer tudo o que a mandavam, era agir de acordo com o papel que lhe foi imposto. Em maio de 1774, aos 18 anos de idade, Maria Antonieta se tornou rainha da França, assim que o rei Luís XV faleceu, assumindo junto com o jovem marido a coroa francesa. Para piorar sua situação, ela e o marido não tinham nada em comum e os dois mal se relacionavam, fazendo com que ela demorasse anos para engravidar e dar um herdeiro ao trono. Relegada a uma vida de restrições na corte, ela passava seu tempo jogando com outros membros de Versalhes, apreciando música em saraus. E é aí que entra a moda e a fama de Maria Antonieta. Ela acabou tomando gosto por vestidos e sapatos e recebia costureiros para comprar novos modelos regularmente, sendo esses modelos cada vez mais elaborados, o que acabou lançando moda em toda a França. Outra tendência que a jovem rainha lançou foram os penteados extravagantes. Eles ficaram conhecidos por serem cada vez mais altos. Os exageros, em um certo ponto, beiravam o ridículo, mas dentro da corte de Versalhes, aquilo era considerado o máximo. A essa altura, ela e o rei já eram alvo de todo tipo de boato por causa da falta de herdeiros. Até o irmão de Maria Antonieta, o imperador Joseph II, foi chamado a Versalhes para conversar com a irmã sobre isso, pois, além de tudo, consideravam que era culpa só dela a ausência de uma gravidez. Finalmente, depois disso, ela engravidou e acabou tendo 4 filhos com Luís XVI. Os boatos a respeito da austríaca também a acusavam de ter um caso fora do casamento. A única resposta que ela conseguia dar a tudo isso era se tornar cada vez mais uma figura cheia de opulência dentro da corte. Como Luís XVI também não tinha o menor tino para comandar uma monarquia, ele se cercou de maus assessores e conselheiros, e tanto ele quanto a esposa eram descuidados com as finanças. Dessa forma, Maria Antonieta tinha gastos exorbitantes com seu guarda-roupa, seus chapéus, sapatos, penteados e joias. Sua estilista pessoal, Rose Bertin, ajudou a criar essa figura que acabou se transformando em um ícone, que desde aquela época mudou as tendências da moda. Um dos seus penteados mais famosos incluíam até uma pequena réplica de um navio de guerra, elaborado para celebrar uma vitória naval francesa. Com tudo isso, o povo e a imprensa da época a satirizavam cada vez mais e inventavam factoides a seu respeito. A fúria aumentou quando também começou a chamar muito a atenção os seus altos gastos num período em que os cofres da França estavam em déficit. Isso rendeu outro apelido a ela, o de Madame Déficit. A França contraiu uma grande dívida devido à má administração dos cofres, inclusive com uma ação mal calculada do rei, que ajudou financeiramente a Revolução Americana quando as 13 colônias travaram batalhas contra a Inglaterra
para conquistar sua independência. A nobreza francesa também rejeitou os impostos adicionais que o rei criou para tentar resolver o problema financeiro, uma conta alta que, logicamente, pesou no bolso dos mais pobres. Estava se formando a tempestade perfeita para que o povo se revoltasse contra os reis e a corte. Os atos de generosidade da rainha não foram suficientes para ganhar a simpatia do povo. Ela fazia grandes doações aos pobres e se envolvia com obras de caridade, mas a essa altura nada contentaria o povo necessitado. Talvez o maior boato contra ela tenha sido a falsa acusação sobre a aquisição de um colar de diamantes extremamente caro. Na época, foi um escândalo enorme, mesmo ela negando firmemente. Colar esse cuja réplica está em exposição em Londres. Em 1788, a situação da realeza era muito frágil. Uma queda de safra dos camponeses e o aumento no preço dos alimentos pioraram a situação do povo, fazendo com que a agitação entre cidadãos indignados se espalhasse, dando início à revolução. A fome era generalizada, o que gerou outro boato que já foi amplamente desmentido por historiadores. Maria Antonieta nunca disse a frase "se não tem pão, que comam brioches". Eram as fake news da época que destruíram totalmente a sua reputação. Em 1789, a revolução explodiu. O rei cedeu às demandas populares, mas também reuniu tropas, deixando os camponeses cada vez mais agitados. As tensões aumentaram em 14 de julho de 1789, dia que entrou para a história como a Queda da Bastilha, que era uma prisão política em Paris. Foi o início da famosa Revolução Francesa. Com reformas radicais sendo introduzidas, o feudalismo foi abolido e, em 26 de agosto, a Declaração dos Direitos do Homem foi publicada, declarando que todos os homens nascem livres e iguais. Claro que, ao mesmo tempo, o ressentimento contra a realeza era enorme, fazendo com que uma multidão marchasse em direção ao Palácio de Versalhes, em outubro daquele mesmo ano. Milhares de pessoas ameaçavam invadir o palácio, deixando Maria Antonieta, Luís XVI e os filhos acuados. Às 6 horas da manhã seguinte, a multidão finalmente invadiu o palácio. Os reis foram escoltados até Paris. Primeiramente, eles foram levados para o Palácio das Tulherias, onde ainda tinham bastante conforto. Porém, uma tentativa de fuga frustrada acabou fazendo com que eles fossem capturados e levados a uma fortaleza, a Tour du Temple, que era uma prisão. A monarquia foi oficialmente abolida e os reis perderam todos os títulos e privilégios, passando a serem chamados e tratados como cidadãos comuns. Portanto, eles seriam levados a julgamento como cidadãos comuns e não como membros da realeza. A história conta que o trauma e estresse foi tão grande que Maria Antonieta ficou com os cabelos grisalhos. Em 1793, Luís XVI foi guilhotinado, ao passo que Maria Antonieta havia sido transferida para outra prisão chamada Conciergerie, onde é possível visitar e ver a cela em que ela ficou presa. Ela passou 9 meses ali sem saber qual seria seu destino e sem contato com os filhos, que também foram presos, e um deles faleceu por maus tratos. Foi um período terrível. A fase mais radical e violenta da Revolução Francesa ficou conhecida como o Reinado do Terror, uma fúria desmedida onde até mesmo aqueles que deram início à Revolução acabaram vítimas dela. Maria Antonieta, a criança que foi levada de seu país para cair numa monarquia cheia de excessos, que foi julgada desde que pôs os pés na França e que se viu envolvida numa corte que não enxergava os problemas do povo, ainda teve o desgosto de passar por mais acusações difamatórias até ser condenada à guilhotina, onde teve o mesmo destino que o seu marido. Nesse período sombrio, cerca de 17 mil nobres e contra-revolucionários foram mortos, e Maria Antonieta foi uma dessas vítimas. Hoje, a lembrança da moda que a última rainha da França lançou, muitas vezes, dá lugar à sua vida vigiada e seu trágico final. Mas muitos não conhecem a fundo a sua história e não fazem ideia do que a mulher por trás da monarca passou desde que era criança, sendo lançada a um destino que ela não escolheu.
Qual a opinião de vocês sobre os julgamentos que ela sofreu? Acham que ela poderia ter sido mais comedida nos gastos, ou será que dentro de uma corte alienada como Versalhes, ela nem tinha conhecimento do que o país estava passando? Seja como for, Maria Antonieta é uma parte da história que nos mostra que em séculos passados, muitas vezes nascer princesa poderia ser sinônimo de uma vida triste, sem escolhas e que poderia acabar em tragédia. Comentem aqui o que vocês acham da história dela. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem esse vídeo com quem também gosta desse tipo de assunto e até o próximo!